Se você ainda não está onde você quer em termos de negócio, em termos de empreendedorismo, talvez nós precisamos fazer uma reflexão sobre seus comportamentos, comportamentos no que se refere a empreendedorismo. Quando eu tive as primeiras informações acerca de comportamentos empreendedores, na época eu tinha 3 empresas, tá? Isso foi em 2004, tá? Para mim foi um dos melhores cursos que eu fiz, porque é um curso vivencial, tá? Inclusive quando eu fiz esse curso, tá? Que é um curso de empreendedorismo, eu lembro que eu tive que passar por um psicólogo, que é mais ou menos o seguinte, é porque eu ia me conhecer, tá? E quando a gente se conhece, tem muitas coisas que tem que ver se eu estou preparado para conhecer quem eu sou, para conhecer as minhas forças, as minhas fraquezas, né? E às vezes a pessoa não está preparada para conhecer as fraquezas que ela tem, tá? Então eu lembro que eu passei por um psicólogo, até porque durante o curso algumas pessoas choram, elas percebem que, poxa, o que eu fiz da minha vida, tá? Então é uma coisa meio pesada até, mas muito importante, tá? Porque ela passa a se conhecer enquanto quais são os comportamentos que ela tem, tá? Como é que ela se comporta diante da vida em vários aspectos. Nós estamos falando de empreendedorismo, evidente, tá? Então, mas até a própria história de como que nasceu essa questão de analisar comportamento, os americanos, eu já li muito, né? Talvez outros países, mas os americanos foi a minha maior influência até hoje, tá? Então eles queriam saber por que algumas pessoas tinham sucesso, tá? Se dava para mapear o que acontecia que algumas pessoas tinham sucesso, tá? Então eles analisaram que tinha alguns comportamentos, tá? E que se repetiam, tá? Elas se comportavam de um certo tipo. E essas pessoas que tinham sucesso, elas tinham algumas coincidências de comportamento. Salvo engano, eram cerca de 80 comportamentos que eles encontraram. Desses 80, eles perceberam que tinha 30 que era mais frequente. É como se dissesse o seguinte, esses 30, eles estavam presentes na quase totalidade. E desses 30, podia resumir em 10 características. Tipo assim, tinha 10 características de comportamentos que eles eram comuns aos empreendedores. Então, essa é uma das pesquisas americanas. E isso fez nos Estados Unidos a criar um curso, um projeto para que as pessoas pudessem despertar de uma maneira até antecipada, antes de montar negócio, se elas tinham essas características empreendedoras, se elas tinham esse comportamento, até no sentido de atender a seguinte demanda. Porque tem gente que vai bem nos negócios e tem outros que não vão. Quer dizer, se no caso dos Estados Unidos, que é um país que desenvolve empreendedores, é um país de livre mercado, é um país que ele prega o capitalismo, no sentido, eles entendem que capitalismo é um gerador de receita para a pessoa e de emprego para a população, tá? Eles veem o capitalismo como uma forma, como uma solução de ter uma nação próspera, tá? Então eles estimularam e começaram a oferecer cursos para desenvolvimento de empreendedorismo. Aí começaram a contar, e outra coisa também que acontecia na época era o seguinte, porque já que pode ser aprendido, por que nós vamos deixar americanos eles ficarem quebrando, tá? Eles ficarem indo mal nos negócios, se eles podem aprender, entendeu? Então por que a gente não ensina eles para diminuir até o índice de insucesso dos negócios? Por exemplo, às vezes a pessoa pega dinheiro no banco, depois não dá conta de pagar, tá? Já que o país sabe que isso acontece, para que deixar? Você entendeu? Para que cultivar uma coisa que não dá certo? Isso fez com que eles desenvolvessem os primeiros cursos de empreendedorismo, tá? Então, isso nasceu, pelo que eu conheço, né, nos Estados Unidos, isso ficou muito forte, essa questão de ensinar as pessoas a serem empreendedoras, tá? Uma outra coisa que na época também que eles perceberam era o seguinte, que de maneira geral, as pessoas que vão bem em negócio, essas que eles analisaram na época, tá? Isso tem que contextualizar a época, as épocas podem influenciar. Então, porque naquela época as pessoas não eram estudadas, elas estudaram pouco. Tá? Quando eu falo estudar na vida acadêmica, entendeu? Elas vinham, era tipo assim, do sofrimento, tipo assim, elas tinham uma vontade de fazer alguma coisa e elas estavam dispostas a pagar o preço daquilo.
por exemplo, trabalhando mais, trabalhando final de semana, trabalhando às vezes jornadas muito grandes, certo? Só que elas tinham alguns hábitos, tá? Elas tinham alguns comportamentos, tá? Do tipo, por exemplo, trabalha muito, mas também não gasta aquele dinheiro. Por quê? Porque ela sabe que ele foi suado, tá? E como ele foi suado, ela vai fazer um dia aquele dinheiro trabalhar para ela. Ela vai, tá pouquinho, mas essa bolinha de neve vai crescer. Seria mais ou menos isso. Então, eram pessoas que elas vieram de uma situação extremamente desconfortável, tá? Eu costumo até dizer o seguinte, a coisa que eu valia com o que eu dei também, é que às vezes a gente esconde por detrás de diploma. Não, como eu tenho tal curso, então eu não vou fazer tal coisa, tá? Eu já percebi que é isso. Então é como se a gente ficasse escondido por trás daquele punhado de certificado. No dia que eu escutei isso até, eu fiquei até meio que do tipo, nossa senhora, né? Porque eu fiquei lembrando que eu sou um estudante de carteirinha, né? Não pode ter um curso que eu vou estar matriculando. Então, já tá eu aí. Só que, na verdade, no meu caso não dava certo, porque quando eu tinha fábrica de ração, eu já dava aula na universidade, mas nos horários de almoço eu ia na fábrica buscar ração, porque eu ainda estava na estrutura pequena, e eu pegava saco de ração junto com o meu funcionário para abastecer, sair da fábrica de ração que eu tinha para levar para a loja, tá? Então, nos horários de almoço é que eu fazia isso. Então, eu fico pensando, bem, então, isso serve para mim em parte, porque o fato de, por exemplo, ter diploma, de já ser professor universitário, isso nunca deixou de tirar, porque eu sabia que lá naquela fábrica, lá naquela loja, ali eu tinha uma expectativa de crescimento muito grande, tá? No mundo acadêmico você tem um nível, por exemplo, eu já tinha chegado ao nível, vamos dizer, de professor, eu já estava no topo. Por quê? Porque eu já dava aula para curso superior, então, em termos de salário, de tudo, eu já estava no topo. Agora a loja não tem limite, uma fábrica não tem limite, isso aí, então eu já tinha essa consciência, né? Então por isso talvez que eu desenvolvia esse comportamento empreendedor de ter um projeto pessoal além daquilo ali, tá? Então já era diferente. Mas voltando ao livro, né, que na verdade eu estou dando o exemplo do livro, então essas pessoas, elas de maneira geral tinham pouco estudo e faziam alguma coisa assim que não era comum os outros fazerem, né? Então, olha só, empreendedores de maneira geral, eles nascem numa brabeza, vamos chamar assim, eles nascem numa brabeza, tá? Eles nascem numa situação desconfortável, tá? Lembrando até de um que eu conheço, que nem bicicleta tinha, entendeu? Então, essa brabeza faz a pessoa, ela crescer, tá? Mas só que se bem que eu fico pensando o seguinte, será que precisa disso? Tá? Eu estou para te dizer que hoje eu acho que precisa de ter a coragem, tá? É de ter um projeto de futuro, tá? Que aí as coisas vão acontecer. Agora, sem uma vontade de fazer alguma coisa, sem um projeto de futuro, então fica difícil. Aí a pessoa não vai ter essa disposição de fazer nada, tá? Uma outra coisa que observaram também é que eram pessoas que já tinham tido problemas, tá? De fracasso, já tinham tido insucessos, certo? Normalmente, as pessoas que elas tiveram negócios que foi bem sucedido, então elas tiveram alguns insucessos. Eu costumo até dizer o seguinte, olha, já que o insucesso faz parte da carreira de sucesso, primeiro, não aposta demais, se você está novinho, não coloca muito dinheiro no negócio, entra mais com a força do trabalho do que com dinheiro e não endividar, entendeu? Não de endividar para não ficar traumatizado, tá? Por quê? Porque esse curso de empreendedorismo mostrava isso, que eram pessoas que tinham derrotas, que tinham tido problemas, certo? Mas elas tinham força para começar de novo, você entendeu? Elas tinham força para começar de novo. E uma coisa interessante, que é coisa americana também, que é o seguinte, eu vou colocar uns números que vem na minha cabeça, mas os reais não são muito diferentes. Se até 2 anos, 70% das empresas, elas fracassam, tá? Até 2 anos, 70% fracassam. Na segunda tentativa dessas pessoas que fracassaram, 30% fracassam. Veja bem que caiu, né? Nos 70 não deu certo, na segunda tentativa, 30. Na terceira cai para 10. Então, a pessoa que tenta a terceira vez, somente 10% é o índice de insucesso. Tá vendo como é que cresce? Tá? Então, quer dizer, qual que é a lógica disso aí? Bem, na primeira vez eu tentei e eu tive um aprendizado. Na segunda eu tentei e eu tive um outro aprendizado. Na terceira, o que está acontecendo? Eu estou somando os aprendizados da primeira vez, da segunda vez eu vou para a terceira vez. Tá? Então,
o que é a lógica dos comportamentos? É a lógica que faz com que a gente siga a caminhada. E às vezes você vai montar negócio, você sabia disso? Você que está montando negócio, você que já tem negócio, você sabia que é assim? Tá? E você percebe que isso que eu estou te falando é importante, é um alento para você, entendeu? Então é importante você ter essa consciência. O que eu fiz isso? Esse é o segundo pedaço do meu livro, entendeu? Eu falo dos comportamentos, eu falo do quanto eles são importantes, tá? E eu vou enumerando cada comportamento. Então, quando, vamos dizer assim, até somando com o vídeo anterior, quando eu encontro alguma pessoa, eu analiso como é que estão os hábitos, como é que estão os comportamentos e como é que estão os métodos, que são o terceiro capítulo, tá bom? Então, eu fiz o quê? Eu fiz um pacote, tipo um tripé, que dá uma sustentação para que você possa ser um empreendedor de sucesso. Dica do dia, fique de olho nos seus comportamentos e nas minhas postagens, que eu vou estar falando bastante disso, tá? Dica do dia, me acompanhe para mais dica.